Muitos homens têm perguntado como fazer para aumentar o volume do esperma. Isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. O sêmen conhecido como esperma é um composto formado de vários elementos e de vários líquidos. Esses elementos e líquidos são principalmente os espermatozoides que são produzidos nos testículos, os líquidos que são produzidos nas vesículas seminais, o líquido proveniente da próstata e o líquido que é produzido na glândula bulborretal. Todos esses líquidos contêm uma lista grande de componentes, como por exemplo o ácido cítrico, a vitamina C, o cálcio, o colesterol, o magnésio e vários outros ingredientes. A quantidade de esperma que o homem expele quando ele ejacula pode variar em média entre 1,5 e 5 mililitros. Isso quer dizer que alguns homens ejaculam um pouco mais e outros ejaculam um pouco menos. Mas o que é que pode fazer variar o volume do esperma? Bom, existem vários fatores que podem influenciar não só o volume, mas também a qualidade do esperma. Existem fatores que os homens podem controlar e fatores que os homens não podem controlar. Dentre os fatores que os homens não podem controlar, a gente pode citar, por exemplo, o envelhecimento. Com o envelhecimento é normal que haja uma diminuição na produção de alguns hormônios. A hereditariedade também é um fator que pode influenciar na produção do esperma e também algumas doenças, como por exemplo, algumas infecções, o diabetes, a hipertensão arterial, alguns distúrbios hormonais. Também tratamento prolongado com alguns medicamentos pode afetar temporariamente a produção do esperma. E também a quimioterapia pode afetar temporariamente a produção do esperma. Mas tem também os fatores que podem influenciar o volume e a qualidade do esperma e que o homem pode controlar. E quais são esses fatores? São os maus hábitos, os hábitos do dia a dia que o homem nem percebe e a alimentação. Então agora a gente vai ver o que o homem pode fazer para aumentar o volume do esperma. Os maus hábitos que o homem deve evitar são principalmente o cigarro, o álcool, as drogas e os anabolizantes. O cigarro todo mundo já sabe que faz mal para a saúde. E vários estudos científicos já comprovaram que homens que fumam têm mais problemas na produção de espermatozoides do que homens que não fumam. O álcool também deve ser evitado porque ele faz aumentar o nível de estrogênio, que é o hormônio feminino, e faz diminuir o nível de testosterona, que é o hormônio masculino. Sendo assim, o álcool afeta diretamente na capacidade que o homem tem de produzir o esperma. Outro mau hábito que deve ser evitado é o uso das drogas, mas eu acredito que isso dispensa qualquer tipo de comentário. Finalmente, tem os anabolizantes. Os anabolizantes são substâncias sintéticas derivadas da testosterona. O uso de anabolizantes causa uma confusão muito grande no organismo e pode afetar a capacidade do homem de produzir o esperma. Os outros hábitos que afetam a produção do esperma e que os homens podem controlar são os hábitos do dia a dia. São os hábitos que os homens adquirem de acordo com o seu estilo de vida, como, por exemplo, andar de bicicleta. Andar de bicicleta é um esporte que traz muitos benefícios para a saúde, mas não quando se trata de esperma. Alguns estudos revelam que, por causa da fricção constante do banco com os testículos, a prática excessiva do ciclismo pode afetar na produção do esperma. Então, se você é daquele tipo que gosta muito de andar de bicicleta, é aconselhável que você diminua consideravelmente o tempo de ciclismo ou que você substitua o ciclismo por um outro tipo de esporte. Mas vale lembrar que o sedentarismo também pode afetar a produção do esperma. Outro hábito que pode fazer muito mal para a produção do esperma é colocar o laptop em cima das pernas. Na verdade, o que faz mal é o calor. Quando o laptop esquenta, acaba esquentando a região dos testículos. E como a gente já viu, os espermatozoides são produzidos dentro do testículo. Só que os espermatozoides eles não suportam o calor. No corpo humano, a temperatura interna é mais elevada do que a temperatura ambiente. E é por isso que os testículos ficam do lado de fora. Então, se o homem coloca o laptop em cima da perna, o laptop esquenta e esquenta os testículos, está esquentando também os espermatozoides que não suportam calor. E isso, com certeza, afeta a produção do esperma. Como a gente acabou de ver, os espermatozoides são muito sensíveis ao calor.
Então os homens devem evitar de esquentar demais os testículos. E o que você pode fazer? Bom, os homens podem evitar de tomar banho de água muito quente, pode evitar as saunas, tomar banho de banheira de água quente, então nem pensar. Os homens também podem evitar de usar roupa muito apertada e também é interessante evitar de sentar durante muito tempo com as pernas cruzadas. O estresse também, que afeta a saúde das pessoas de várias maneiras, acaba afetando a produção do esperma. O hormônio do estresse afeta a produção de hormônios masculinos e isso acaba afetando a produção do esperma. Então é interessante para o homem fazer uma atividade que descontraia. Ele tem que tentar relaxar, tentar descansar, fazer uma caminhada, escutar uma música, enfim, fazer qualquer atividade que ajude a desestressar. E finalmente, um hábito que pode ser muito bem controlado pelo homem e que afeta de maneira significativa a quantidade de esperma na ejaculação é a masturbação. A grande maioria dos médicos é da opinião que ficar de 2 a 3 dias sem se masturbar ou sem ter relação sexual pode aumentar a quantidade de esperma. Ficar muitos dias sem se masturbar ou sem ter relação sexual não adianta muito, porque com o tempo os espermatozoides envelhecem e o próprio organismo se encarrega de reabsorver a quantidade excessiva de espermatozoides, o que também não faz mal nenhum para o organismo. Por outro lado, ter relação sexual ou se masturbar todos os dias pode sim diminuir o volume do esperma. Além dos maus hábitos como fumar, beber álcool, usar drogas ou anabolizantes e dos hábitos que o homem adquire de acordo com o seu estilo de vida, o homem pode controlar um outro fator que também afeta bastante o volume do esperma, a alimentação. No que diz respeito à alimentação, a primeira coisa que se deve fazer é evitar o excesso de peso. Muitos artigos científicos demonstram que o excesso de peso afeta a qualidade e o volume do esperma. Então, se você quer aumentar o volume do esperma e que você está com excesso de peso, é interessante você pensar seriamente em fazer uma dieta. Outra coisa que pode ser feita é passar a consumir alimentos que ajudam a aumentar o volume do esperma. E que alimentos são esses? Os alimentos que você pode consumir para tentar aumentar o volume do esperma são os alimentos ricos em vitamina C, vitamina E e vitamina B12, como por exemplo o aspargo e os ovos, os alimentos ricos em zinco, como por exemplo cereais, carne vermelha, aves e frutos do mar, alimentos ricos em selênio, como por exemplo os peixes, o alho, a manteiga e sementes de girassol, alimentos ricos em ferro, como por exemplo as folhas escuras, alimentos ricos em ácido fólico, que é a vitamina B9, como por exemplo o fígado, o espinafre, os folhosos, os ovos, e também alimentos ricos em cálcio, como por exemplo o iogurte, o salmão e o leite desnatado. Alimentos ricos em licopeno, como por exemplo frutas e legumes vermelhos, como o tomate, o morango, o pimentão vermelho, também ajudam a aumentar o volume do esperma. Alimentos ricos em aminoácidos, como por exemplo a carne vermelha, o leite, nozes, sementes de gergelim, ovos e queijos, também são importantes para quem quer aumentar o volume do esperma. E finalmente, sementes de abóbora, bananas, cenoura, tomate cereja e chocolate escuro são aliados para quem quer aumentar o volume do esperma. Se você quer aumentar o volume do esperma, além de adotar uma alimentação saudável e equilibrada, você deve beber muita água, que é para você ficar bem hidratado. O ideal é você beber no mínimo entre 2 a 3 litros de água por dia. E o que deve ser evitado em relação aos alimentos? Bom, como a gente já falou, o álcool deve ser evitado porque ele desidrata o organismo. Os refrigerantes também devem ser evitados porque eles contêm muito açúcar. O sal deve ser evitado porque ele retém muita água. E, enfim, deve-se evitar também os alimentos gordurosos, como, por exemplo, pizza, salgadinho, pastel, batata frita, hambúrguer, enfim, tudo que é gostoso e que for gorduroso. Além de eliminar os maus hábitos, rever os hábitos do dia a dia e adotar uma alimentação equilibrada, para aumentar o volume do esperma, você também pode usar outros recursos. Um desses recursos é o tratamento à base de hormônios. Esse tipo de tratamento pode ser muito eficaz, mas ele tem 2 problemas. Um é que ele pode ser muito caro e o outro é que os hormônios podem causar efeitos colaterais. Outra opção é fazer tratamento à base de medicamentos.
mas certos medicamentos também podem causar efeitos colaterais. Uma terceira opção é fazer tratamento à base de suplementos naturais. O mercado está cheio de suplementos naturais que prometem resultados consideráveis no aumento da produção do esperma. Então, de repente, vale a pena conferir. Se ao eliminar os maus hábitos, como por exemplo, parar de fumar, parar de beber ou então parar de tomar anabolizantes, se depois de você eliminar os maus hábitos do dia a dia que podem esquentar os testículos, como por exemplo, colocar o laptop em cima da perna, se depois de você adotar uma alimentação saudável e equilibrada, se depois de você tentar eliminar todos os excessos, como por exemplo, o excesso de peso, o excesso de exercício, o excesso de masturbação, o excesso de estresse, se ainda assim, depois disso tudo, o volume do esperma continua baixo, então a solução é você procurar um médico que com certeza vai fazer um exame minucioso, com certeza vai fazer um espermograma e vai tentar identificar se você tem algum problema de saúde. Caso você tenha algum problema de saúde, com certeza o médico vai indicar um tratamento adequado. O que você pode e deve fazer é observar o seu esperma. O esperma considerado saudável, ele é viscoso, espesso logo após a ejaculação e posteriormente ele se torna mais líquido. A cor dele pode variar entre o branco e o transparente. Se o esperma estiver muito amarelo ou esverdeado, pode ser sinal de alguma infecção ou de alguma DST, como por exemplo a gonorreia ou a clamídia. Mas também pode ser sinal de urina misturado com esperma. Se o esperma estiver marrom, pode ser sinal de sangue misturado com esperma. E você também deve observar se tem a presença de sangue no esperma. O esperma tem um cheiro característico que pode variar de pessoa para pessoa. Se você observar uma mudança no cheiro do esperma, um cheiro muito mais forte ou um cheiro pútrido, pode ser sinal de uma infecção. Se você notar qualquer uma dessas mudanças ou qualquer outra mudança no esperma, é bom você procurar um médico. E finalmente, como a gente sempre diz, usar a camisinha é a melhor maneira de se prevenir contra qualquer DST e evitar uma infecção que possa prejudicar a produção do esperma. E isso era o que a gente tinha para falar sobre como aumentar o volume do esperma. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, faz um comentário e se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você nos próximos vídeos, por isso cuide-se bem e até a próxima!